Faixa 4. Conto Caderno de Artista na íntegra. Era uma vez um artista, mas não era um artista qualquer. Ele estava entediado. Sabe aquele tédio que parece que o mundo inteiro ficou cinza? Pois é. Então, para espantar o vazio, ele decidiu abrir seu caderno. Um caderno especial. Um caderno de artista. E começou a desenhar. Quando começou a desenhar, parecia um sonho de poeta. O artista começa a experimentar vários tipos de lápis e texturas. Ele criou as primeiras cores. Amassa papel daqui, rabisca papel de lá. Quantas experiências caberiam neste caderno? Ele rabisca o seu próprio planeta, um planeta parecido com o nosso. Então ele começa a brincar. Vou traçar no papel alguns seres fantásticos. Falava consigo mesmo. Será que daria certo? Um corpo de camelo, com pernas de centopeia e cabeça de porco. Continuava rabiscando. Vamos experimentar. Corpo de uma abelha, a cara de onça e dentes de coelho. Acho que não daria certo. Como ficaria a cabeça de um coelho no corpo de uma aranha? Não. E um corpo de raposa com cabeça de avestruz e orelha de elefante. Vocês acham que daria certo? Não? Vocês têm razão. Também acho que não daria certo. E um corpo de tubarão com cara de lobo e rabo de sereia. Ao mesmo tempo que fazia o projeto de seus bichos engraçados, desenhava os ossos da mão humana, a raiz de um dente e as garras de um pássaro. Vamos ver agora. Como ficaria um corpo de vaca, asas de borboleta e orelhas de urso? Não. Só mais algumas tentativas. Vocês permitem? O artista insistia em rabiscar. E como ficaria asas de dragão, pescoço de girafa, corpo de avestruz e cabeça de pássaro com dentes afiados? Não sei se daria certo. E que tal uma cobra de 2 cabeças? De um lado, uma cabeça com um chifre de unicórnio e asas de borboleta. E do outro, uma cabeça com cara de rato e orelha de burro. Ele suspirava fundo e tentava novamente. Ainda mais uma vez. E se eu criasse um animal com rabo de peixe, asas de inseto, cara de rato e focinho de porco? Não. Eu acho que nenhum desses projetos funcionariam, dizia para si mesmo. Vou começar tudo de novo. Então ele desenhou 2 girafas, uma com o pescoço curto e outra com o pescoço bem longo. Escolho este projeto. Quero que todos olhem para cima para ver a girafa. O seu pescoço será bem grandão. Projetou também bicos, muitos bicos de aves. Este bico mais reto é para aquelas aves que comerão insetos. Esse bico bem curvado é para as aves que se alimentarão com castanhas e cocos. Esse bico bem longo e curvo será para as aves que comerão os cupins embaixo da terra. Desenhou também os ossos do corpo de um pássaro, com sua asa detalhadamente. Vou criar também para os pássaros que vão nadar uma membrana que unirá todos os dedos dos pés, uma verdadeira nadadeira. E agora, deixa-me ver. Vou fazer pés da águia bem fortes para ela agarrar a sua presa. O grafite, pouco a pouco, se desfazia em vida. A cabeça do urubu-rei ficou perfeita. O pássaro tesourinha abriria e fecharia seu rabo como uma tesoura. Desenhou o arapapá com aquele topete enorme. Grafitou a coruja buraqueira e o beija-flor de gravata vermelha. Depois de muito pensar, falava. Como vou iniciar o projeto das plantas? Decidiu iniciar com os fungos, muitos cogumelos. Os cogumelos shiitakes, os champignons, o cogumelo ostra e os cogumelos orelhas de pau. Desenhou também as flores do ipê amarelo, a araucária, uma árvore bem alta, e o baobá, uma árvore gigante que suas folhas pareciam raízes
e os frutos de um pé de café. As cores se transformaram em jardim. Muitas flores foram sendo estampadas: a flor do maracujá, o lírio do campo, mini-rosas, a grevilha anã e o amor perfeito. Um pássaro muito curioso saiu da sua página de rascunhos e foi espiar a página que o artista estava pintando. E descobriu que o artista pintava flores. Ele ficou encantado com as cores das flores. Começou a beijar as flores, uma a uma, de tão lindas que eram. Quando ele olhou em suas penas, viu que as cores das flores haviam colado nelas. Ficou preocupado. Procurou o artista e disse: Artista, me desculpe, mas eu fiquei encantado com as cores das flores e minhas penas ficaram pintadas. Por favor, me permita que eu fique com estas cores. Quer dizer que você não conseguiu esperar? Eu criaria cores especiais para você. Ele falava sorrindo para o pássaro pequenino. O artista continuou: pode ficar com sua cor escolhida, mas lembre-se, ficará com o nome de Beija-Flor para sempre. O passarinho batia as asas tão rápido que seu coração parecia que ia explodir de alegria. Porém, guarde o nosso segredo. Não conte a ninguém que eu estou criando cores. O beija-flor imediatamente foi voar em todos os cantos do caderno e todos perguntavam: nos diga, passarinho pequenino, onde conseguiu cores brilhantes para suas penas? Ele nada respondia. Dançava de um lado para o outro batendo asas. Como vou explicar aos outros animais por qual motivo fiquei pintado? Pensava e pensava, até que não aguentou mais. Saiu espalhando para os 4 cantos do caderno a notícia de que o artista semeava mais e mais tons. Vieram animais de todos os cantos do caderno: o urubu-rei, a tesourinha, o martim pescador, gralha azul e a tartaruga tigre d'água. Logo encontraram a paleta do artista e pediram: me pinte! Me pinte! Me pinte também! E não parava de chegar animais para conhecer a enorme paleta do artista. A gaivota pediu para ser pintada de branco com as asas cinzas e o bico bem amarelinho. O papagaio charão não teve paciência de esperar na fila sua vez. Ele mesmo se esfregou no vermelho e no verde e ficou todo pintado. O pica-pau-rei também queria o topete vermelho. O arapapá pediu que suas asas fossem cinza azulado, o seu corpo um branco amarelado, o seu topete um preto escuro brilhante e seu bico cinza escuro. Como não parava de chegar animais, o artista fez uma pausa e foi criar mais cores. Cor língua de gato, cor flor do campo, cor bolo de fubá, cor café coado, cor morango maduro, cor chá verde, cor pedra ametista, cor sopro do vento, cor universo estrelado, cor urso de pelúcia, e mais cores iam surgindo da sua imaginação. Cor terra molhada, cor estrela do mar, cor algodão doce, cor folha de outono, cor orvalho da manhã, cor chuva de inverno, cor noite fria, cor sol da manhã, cor campos de lavanda, cor areia com conchinhas. O elefante também queria ser pintado. Pisou com a pata dianteira direita na paleta retangular com milhares de cores. Ele chegou e logo barriu. Quero ser todo cinza, com as orelhas levemente cor-de-rosa. Uou, uou, uou! O tucano de bico verde já havia sido pintado. Pousou nas costas do elefante. O pássaro João Grande, já com suas penas brancas, olhos vermelhos e bico preto, veio curioso para ver como o artista pintaria um elefante. O sapo Cururu ficou tão assustado que deu um pulo na página do caderno. E as cores foram se espalhando pelo mundo. A zebra também chegou até a paleta e disse: quero cores monocromáticas, apenas preto e branco. O tamanduá logo foi escolhendo a cor marrom, cinza e preto, e colocou sua língua comprida na tinta cor-de-rosa. A Siriema ficou tão emocionada com as cores
que não parava de gritar. Em seguida, a girafa escolheu as cores: amarelo tostado, rosado e vários tons de marrons e os cílios bem pretinhos. A borboleta monarca, toda colorida, voava de lá para cá. A sua suboia escolheu a cor marrom clarinho. O tamanduá mirim também escolheu um outro tom de marrom clarinho, com as costas de listas pretas. O macaco já havia escolhido seu tom de pelo cinza e marrom, mas quando viu a tinta vermelha, não aguentou. Posso pintar o meu rabo de vermelho? O artista fez um sim com a cabeça. Por isso, até hoje, se chama macaco rabo de fogo. Os bichos, que haviam sido pintados, iam saindo da página devagar. Nesta página, saíram o elefante e a zebra satisfeitos com a pintura que receberam. Ao longe, o mocho dos banhados, uma ave, parente da coruja, piava. O tigre siberiano se esbaldava nos tons laranja avermelhados com listas pretas. Sentou-se bem descansado em cima da paleta para ser pintado. E a festa continuava. O pássaro preto, que ainda era só um rabisco, descobriu um nanquim e disse: Acho uma bobagem esse monte de cores. Para mim, um preto clássico brilhante. A onça, gentilmente, se sentou aos pés do artista e pediu: Oh, artista, não vou escolher cores. Me pinte do jeito que desejar. O artista pediu para ela se sentar e fechar os olhos. Molhou seu pincel na água, esfregou na paleta nas cores amarelo-dourado com manchas pretas em forma de rosetas. Chacoalhou o pincel em cima da onça. A onça se olhou e disse: Ai, amei minhas cores. Agora sou uma onça pintada. Uma arara bem grandona era muito ansiosa. Quando viu a paleta, disse: Sou muito vaidosa. Quero várias cores nas minhas penas. Enquanto escolhia as cores, batia suas asas. Eu quero vermelho, eu quero azul, eu quero amarelo, eu quero verde, eu quero tudo. Ela esbarrou na paleta e derrubou a paleta no chão. Ploft, crack, croc. A paleta quebrou em vários pedaços. As cores colaram nas penas da arara. O urso pardo, coitado, estava quase terminando a pintura de seu pelo, ficou com a cabeça branca. Ops! O que aconteceu? O pinguim de Magalhães, mal-humorado porque havia ficado mal pintado, resmungou: Como pode? Uma arara acabar com a festa? Não existe ave mais ruidosa e estabanada do que esta criatura. Um pássaro distraído ouviu ao longe barulhos de vozes e protestos. Até aquele momento não havia percebido a movimentação no caderno. Chegou ainda com seu corpo delineado em rascunho de carvão. Olhou os pincéis em repouso. Pousou no galho de uma árvore e olhou para suas asas e pensou: Acho que cheguei tarde demais. Inconformado, começou a levantar as páginas do caderno à procura do artista. Enquanto folheava as páginas, pensava: Será que não sobrou nada para mim? Dentro das páginas do caderno, sobrevoou um campo de buritis todo colorido de verde com seus cocos marrons. Quando ele viu aquelas páginas todas coloridas, mais uma vez ele pensou quase chorando: Nem um pinguinho de nada. O artista deve ter gastado toda a sua tinta nestas páginas, ele pensava. Ele passava por páginas em branco e nada de esbarrar com o artista. Voava muito triste. No final do caderno, ele encontrou o jacaré, que estava se pintando com a água suja que o artista lavou os pincéis. Quando o pássaro viu o jacaré, levou um baita susto. Se o artista já lavou os pincéis, então não há mais chance nenhuma, pensava consigo mesmo. Mesmo assim, resolveu arriscar e fazer uma pergunta para o jacaré. Onde guardam as cores do mundo? O jacaré nada respondeu. Deu um sorriso sarcástico na cara do passarinho. O passarinho, desajeitado, decidiu sair do caderno. Cantava sua tristeza. Por quê? Só eu fiquei sem ser pintado. Não mereço. Não posso continuar aqui neste caderno.
saiu das páginas do caderno arrasado. Conforme ele cantava, ele percebia que o seu redor ia ficando amarelado, mas nunca podia imaginar de onde estava surgindo aquela cor. Passada a sua tristeza, ele resolveu abrir o seu bico e experimentar aquelas notas musicais que saíam sem nenhum esforço da sua garganta. Ele gostava do seu canto. Certo dia, ele decidiu agradecer o artista. Apesar de não ter sido pintado, havia recebido o dom de cantar. Subiu no monte mais alto e, quando abriu o bico, saiu um som tão maravilhoso. Suas penas se pintaram e todo o universo ficou iluminado. Todos no universo pararam para ouvir o seu canto. O artista sorriu. O pequeno rouxinol havia descoberto o segredo da vida.